Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. A mensagem de hoje está em Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus pediu para Jeremias descer à casa do oleiro, e lá ele estava fazendo o vaso. O oleiro é Deus. O oleiro conhece todo o processo de fabricação do vaso. Ele conhece você intimamente, ele te conhece melhor do que você mesmo. Primeira coisa que o oleiro tem que fazer é prestar atenção na escolha do barro. Entre 200 tipos de barro, só 8 servem. Então, se Deus escolheu você, é porque Ele viu algo de bom em você. O barro tem que ser maleável, o barro tem que ser fácil de trabalhar. Se a pessoa for uma pessoa orgulhosa, pessimista, se ela não tiver fé, como é que Deus vai trabalhar na vida dela? Não tem jeito. Depois o oleiro precisa deixar o barro descansando num tanque com água. Ele enche o tanque com água, cobre o barro, e à medida que vai passando os dias, os meses, o barro vai diminuindo de tamanho. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente clama por Ele e Ele não responde, parece que Ele não está ouvindo, mas é que Ele está deixando a gente um pouquinho de molho para a gente ficar maleável, para a gente perceber que a gente precisa dEle, que a gente depende dEle, para Ele poder trabalhar na nossa vida. Aí depois o oleiro tem que amassar o barro e tirar toda a sujeira que vem no meio do barro, todas as raízes, as folhas secas, para ele ficar limpinho. Isso quer dizer, as lutas que vêm sobre a gente é para nos purificar. Muita gente fala assim: mas antes de eu me converter, eu vivi uma vida normal, eu não tinha tanta luta assim, tanto problema. Depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram, mas não é. É que Deus está amassando o barro, Deus está te moldando, porque Deus quer que você fique um barro fácil de trabalhar, um barro limpo. E Deus só consegue fazer isso com a gente através das lutas. Porque sem luta a gente não cresce, a gente não fica maleável para Deus trabalhar na nossa vida. A gente não se humilha diante de Deus. É nas lutas que a gente busca mais a Deus e que Deus pode trabalhar mais na vida da gente. Depois o barro precisa ser misturado com palha ou pedra fina para ficar forte e não rachar. Por isso que vem as lutas, porque na luta a gente se fortalece, a nossa fé cresce e a gente se firma mais ainda nas mãos de Deus. É por isso que às vezes vem a luta. Então não reclame. Se está vindo luta, é para você poder ficar mais forte, para a sua fé crescer. Aí depois o oleiro vai moldar o vaso. Ele escolhe o tamanho, a forma e o modelo.
É Deus que sabe como Ele vai trabalhar na nossa vida. Deixa Deus trabalhar, não queira impor a sua vontade. Aceite a vontade de Deus, deixa Ele te moldar. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é soberano, nós temos apenas que aceitar a vontade dEle. Não impeça Deus de trabalhar na sua vida. Ele te ama muito e Ele quer te moldar, Ele quer fazer de você um vaso de honra. Depois o vaso, depois de pronto, ele vai para o fogo. A nossa fé, ela é provada no fogo. A nossa fé é provada no meio da luta, da tempestade. Aleluias. Nós temos que permanecer firmes, resistir ao fogo. Deixa Deus provar a sua fé. Abraão teve a sua fé provada até o final, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque. Só no último momento é que Deus viu que Abraão tinha uma fé inabalável e disse: não faça isso com seu filho. Agora eu sei que tu crês em mim. Agora eu sei que a tua fé é grande. Aleluias. E se acontecer de você quebrar, porque o vaso às vezes acontece dele tá prontinho e de repente quebrar, mas Deus não lança ninguém fora. Você pode ter pecado, você pode ter voltado para o mundo, mas se você se arrepender, Deus está pronto para perdoar, porque Deus te ama. Deus quer fazer de você um novo vaso. Deus não desiste de você. Você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste. Até o último momento da sua vida, Deus vai trabalhar na sua vida para que você receba a salvação. Que Deus te abençoe.